gurizada, beleza? Vamos lá, tá, ó, tá ficando friozinho, hein? Eu vou fazer o meu tradicional café aqui. Bom, hoje 5 de maio, friozinho, choveu finalmente, né? E nós vamos falar sobre escreve aí, ó, réplica, que não existe, manifestação sobre os documentos. Mas no fundo, é uma réplica. Então, o que eu achei da petição de vocês? Mas o meu café aqui falhou, claro. Olha que esperto. Vou botar o café aqui. Genial. Tem que refazer. Tá, agora vai. Botei água para esquentar. Bom, o que eu achei da réplica de vocês? Querem? Chega mais perto. Vem aqui mais pertinho, vem, chega aqui. Ó. Sabe o que eu achei da peça de vocês? Uma porcaria, tia. Lembra daquelas duas letrinhas? Tá daquele jeito lá, ficou muito ruim. Quando alguns alunos erram, aí eu posso xingar vocês. Mas quando quase todos erram, a culpa é do professor. Certamente não me fiz entender na nossa aula virtual para falar sobre a réplica. Vai um cafezinho aí. Então, eu não vou culpá-los e vou botar a culpa no professor. Não está bom, não entenderam. Algumas, claro, foram muito bem, até fiz referência na correção, mas a grande maioria não. Pois bem, mas que café bom. O que faltou ali? A grande questão dessa manifestação sobre defesa de documentos, a chamada réplica, que eu sou obrigado a apresentar demonstrativos sob pena de preclusão, ela tem que ser bastante visual. Eu não posso obrigar o julgador a que vá buscar no processo o documento que eu estou fazendo referência na minha réplica. O que vai acontecer na prática, essa cadeira de prática? Vai dar preguiça, vai ter que ir lá, abrir o processo no PDF, olhar o cartão ponto, dá muito trabalho. Então, se a réplica for mais visual, tiver ali a transcrição do documento, a imagem vier para a réplica, né, vai ficar bem melhor a réplica. Então, além do demonstrativo de diferenças, não só a retórica da inicial, mas o demonstrativo das diferenças de hora extra, diferenças salariais, quando for o caso, no nosso caso aqui era diferenças de horas extras, ela tem que, além de citar que no dia tal, no mês tal, na semana tal, houve horas extras sem devido pagamento, tem que trazer a imagem. Pois então, o que nós precisamos fazer na nossa réplica? Trazer a imagem do documento, também quando fizermos referência à contestação em si, alguma afirmação da contestação, trazer o trecho da contestação por imagem. Faça um print da tela, cola ali no processo, na sua manifestação, essa imagem. Fica fácil, fica acessível, fica agradável de ler, né? E vou repetir a importância dessa peça, que é crucial na hora do julgamento. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou trazer uma peça, uma réplica, que seria uma espécie de caso modelo, ou situação modelo, e nós vamos ali acompanhar as imagens, vamos sublinhar, vamos analisar como é que ela é feita, bem como também vamos dar uma olhada no cartão ponto, que era o nosso problema em si. Então vamos ver que trecho do cartão ponto do nosso problema, no nosso caso, seria conveniente trazer na nossa réplica. Vamos fazer isso visualmente, vamos fazer uma aula um pouquinho diferente hoje. Eu vou então
trazer essas imagens que vocês podem analisar. Mas tive a oportunidade de conversar com um professor uruguaio, meu amigo, o César, e ele vai nos dar uma palavra. Fizemos uma videoconferência aqui com ele. Ele vai dar-nos uma palavra sobre o autor Américo Pla Rodrigues. Esse professor foi discípulo dele e tem enorme carinho por ele. E ele vai nos trazer rapidamente uma passagem do Américo Pla Rodrigues. Fica como estilo para vocês lerem o livro, bem como, novamente, né, Connection. A nossa aula aqui está ficando bem interessante. Então, primeiro, vamos verificar a nossa aula, o nosso modelo de réplica, que não é réplica, mas é réplica, e depois, então, a minha conversa rapidinha ali com o professor César, do Uruguai, meu amigo. Um abraço. Tá. Como eu falei para vocês, peguei aqui um modelo de uma réplica, claro que eu troquei os nomes aqui, obviamente, né? Para apresentar para vocês esse estilo de petição que eu estava falando, que tem que ser mais visual, né? Então, nesse caso aqui, é uma trabalhadora em que ela trabalhou um período com a carteira devidamente anotada, né, assinada, e posteriormente, então, aí ela não teve mais a sua carteira de trabalho anotada, teve baixa e foi contratada como pessoa jurídica. Pois então, veja, aqui tem um comentário, vamos fazer o comentário aqui, ó. Aqui tem um comentário dos fatos. Depois, em seguida, se comenta aqui também sobre a continuidade do trabalho, que ela foi contratada como pessoa jurídica, e começa a se analisar os documentos. O que se está trazendo aqui? Tem a própria contestação aqui. A própria contestação aqui, ela refere que ela permaneceu trabalhando. Então, copiamos a imagem, ó, vocês estão vendo que eu copiei a imagem aqui, identifiquei o ID, ou seja, correspondente à página, né? E mencionei que a reclamante, então, se tornou pessoa jurídica de direito privado, ou seja, a defesa reconhece que ela permaneceu trabalhando na empresa. Outro trecho aqui da defesa também é copiado e transcrito aqui como imagem, e novamente a defesa, então, refere que a relação mantida com a reclamante, como pessoa jurídica, acaba admitindo a continuidade, ó. Olha aqui, ó, continuidade da prestação de trabalho. E aí, consequentemente, foi analisada a defesa e se fez um comentário sobre isso. Mas olha aqui, seguindo a réplica, né, veja, sempre com títulos, o que vocês também fizeram na petição, não tenho que me queixar, né, nesse aspecto. Mas um outro assunto aqui era uma diferença salarial, né? A empresa refere que ela não era engenheira, tinha formação, mas que apenas trabalhava como projetista e não como engenheira. E aí passa-se a analisar os documentos que tem no processo, se faz referência, então, aqui a um e-mail, novamente se identifica o e-mail pela página, o ID, e aí o que traz esse e-mail? Ele acaba admitindo que a reclamante era a sua engenheira. Olha ali que bonitinho, fica dito aqui que ela era engenheira nesse documento. Mas o que eu quero ressaltar é que, novamente, né, copiamos a imagem do documento para que o juiz que vai apreciar aqui a réplica se sinta bem confortável, não precise ir buscar o ID, ver o que consta no ID. O ID aqui é que eu estou me referindo ao documento, né? E aqui, nesse caso, era um e-mail.
Então, a gente traz na réplica a imagem, se cola a imagem aqui, para facilitar, para ajudar a compreensão dos documentos que estão junto aos autos. Né? Mais adiante se faz um demonstrativo da diferença salarial. Bom, o engenheiro deveria receber, aqui está dito na petição, 8,5 salários mínimos, é o piso pela lei do engenheiro, ou seja, deveria receber por mês 7.900, mas apenas recebia R$ 3.080 por mês, uma diferença bem significativa. E, portanto, se traz o que aqui? Se traz a imagem. Novamente a imagem, claro, faz referência aqui ao ID, que é a página, mas veja, se coleciona a imagem no processo, traz aqui, facilita e mais sinaliza ao juiz aqui os R$ 3.080. Eu estou fazendo esses riscos aqui para vocês apenas observarem que na réplica se tem esse cuidado de trazer as imagens para que ela fique mais visual, fácil compreensão. Aqui também se reclamava uma diferença agora do adicional de insalubridade, e para demonstrar isso, novamente, o valor pelo piso do engenheiro deveria ser 1.500, mas ele só recebia 187. Se dá a referência do ID, e abaixo, o que se faz? Traz a imagem onde consta os 187, olha ali os R$ 187 do pagamento. Vejam que a cada assunto se faz um pequeno demonstrativo de um mês só, não mais do que isso, quem sabe 2, mas bastante visual a petição, de fácil compreensão e leitura. Não se precisa, antigamente se folhava o processo, né? Mas não se precisa mais se folhar o processo, mas tem que trazer o ID, cola ele a imagem. Veja, agora tem a questão das horas extras, assim como tinha na nossa réplica. Eu tenho que apontar alguma diferença? Tem. Então, aqui a réplica faz referência ao mês de maio de 2017, diz o ID onde está esse cartão ponto, descreve o dia 2 de maio, faz referência que ela começou às 7h15 da manhã, quando deveria começar às 7h30, e, portanto, temos aí 15 minutos que não foram computados. Adivinha o que vem abaixo desse pequeno demonstrativo de alguns minutos de hora extra? Aqui, ó, tá aqui, ó. Olha aqui a imagem novamente, ó. Aqui tem a imagem do cartão ponto, antes referido. Olha aqui o dia 2 de maio, ó, com a diferença dos começou às 7h15 e aqui o horário que deveria ter começado, 7h30. Mais uma vez, ó, segundo exemplo, agora se escolheu o mês de julho de 2017. Se diz o ID onde está esse cartão ponto. Se faz referência ao dia 26 de julho. Diz que começou às 7h17, encerrou às 17h32. Na verdade, deveria começar às 7h30, começou 13 minutos antes, e deveria encerrar às 17h30 e foi às 17h32. Abaixo, o que nós temos? Olha que bonitinho aqui, ó. Ó. A cópia do cartão ponto. E aí, nesse cartão ponto, novamente, ó, sinalizamos que saiu às 17h32, sinalizamos que começou às 7h17. Então, além de fazer o demonstrativo, como a gente fez aqui nesse item aqui, né? Além de fazer o demonstrativo com o dia, com os minutos, apontando a diferença, além disso, tragam a imagem, essa imagem aqui. E aí fica bastante visual a petição, fácil compreensão. Aqui, de novo, ó, vai argumentar que a jornada compensatória, o banco de horas, é inválido e diz que
ela teria trabalhado aqui num feriado e que, portanto, se quer banco de horas e quer estabelecer compensação de jornada, se torna inválido essa compensação porque ela trabalhou no feriado. Mas olha o cuidado aqui, ó. Mês, ID, que é a página, o dia que isso aconteceu, né, os dias que isso acabaram acontecendo, trabalhou no feriado. E aí, olha ali, ó, novamente aqui, ó, está sinalizado o feriado, o trabalho aos sábados, as horas extras praticadas nesses dias, e aí, consequentemente, ficou de fácil compreensão, o juiz não precisa ir e voltar junto ao processo, ele lendo a vossa réplica, ele vai ter compreensão absoluta, né? E assim se vai na nossa réplica. Aqui, seguindo nessa réplica, que não era o nosso caso, mas é só para a gente visualizar esse exemplo como acontece, novamente aqui está se dizendo que havia horas extras habituais, e se elas são habituais, elas, consequentemente, invalidam a jornada compensatória. Então, qual o mês que foi tirado, qual o endereço eletrônico, a folha, o ID, e aqui, olha ali, ó, imagem, onde tem o número de horas extras pagas, e especialmente houve o pagamento de repouso sobre as horas extras. Bom, quem paga repouso sobre as horas extras é porque essas horas extras são habituais. Consequentemente, invalida a jornada compensatória. Mas vocês observem que essa réplica aqui que eu estou usando como modelo, eu troquei os nomes, mas só para a gente dar uma olhada, ela aponta trechos da defesa, mas não só faz referência, traz a imagem da defesa. Ela faz o demonstrativo de diferenças, faz sim, está aqui o demonstrativo de diferença, mas ela novamente traz a imagem, traz detalhes do documento referido na defesa. E assim sucessivamente, até em especial aqui, que era o nosso exercício, as horas extras, né? Então, já que me pareceu deficiente nesse aspecto, eu mencionei nas petições de vocês que elas não eram muito visuais, faltou ficar um pouco mais claro, era isso que eu estava me referindo, tá? Agora vamos dar uma olhada nos documentos que nós temos na nossa... Muito bem, vamos olhar o nosso processo, que era o exercício em si, né? Aqui está ele, o nosso processo está aqui. Vamos lá no cartão ponto. Lá no cartão ponto, por exemplo, de setembro, outubro de 2014. Deve estar por aqui, se eu não me engano. Pois bem, está aqui. Olha, vejam só, se vocês trazem essa imagem, fazem referência ao cartão ponto dessa imagem, vocês podem printar ela e vão observar aqui que nesse período aqui, ó, o reclamante não tinha folga, né? Trabalhava, olha aqui, ó, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta direto, depois sábado, domingo e segunda. Ocorre que a defesa mencionava que ele trabalhava numa jornada de 12 horas de trabalho, como aqui, por exemplo, 12 horas de trabalho, mas ele tinha folga, né? Um dia de folga, olha aqui a folga, certo? Então, trabalhava 12, folgava 36, trabalhava 12. Quando ele passa a fazer essa jornada sem a folga, cai por terra aquele argumento da contestação. Ou seja, né, a tese de que havia trabalho de 12 por 36 é derrubada. Ele trabalhava direto aqui
praticamente todos os dias, né? Sem a tal de folga. E olha só que interessante, ó. Ele terminou aqui, por exemplo, no dia 7 de outubro, né? Aqui, ó, 7 de outubro, ele terminou às 22h45 e foi começar no dia seguinte às 7 da manhã. Faltou aqui o intervalo de 11 horas de intervalo de um dia para o outro. Então, aqui nós temos, nesse cartão ponto de outubro de 2014, diversos pontos que dariam para fazer um belo demonstrativo na nossa réplica. Algumas réplicas fizeram referência a diferenças de horas não pagas, o que já é um bom caminho, mas, como eu disse anteriormente, o interessante era trazer a imagem, né? Aí sim, a imagem nos ajudaria a demonstrar com maior clareza essa questão, né? Eu vou dar uma olhada aqui na contestação e vocês vão observar aqui, ó, que a defesa faz referência a uma jornada de 12 por 36. Essa é o argumento da defesa para dizer que ele trabalhava 12 horas seguidas sem que isso fosse considerado como hora extra, né? Ora, se lá no ponto que a gente mencionou anteriormente não havia essa folga de 12 por 36, né? Deve estar aqui, né, que nós estamos olhando, né? Olha só, nós não temos 12 por 36. Tem trabalho direto, isso acontece também em alguns outros momentos. A gente acaba não em todos os cartões. Mas se a gente fizer esse demonstrativo, aqui ó, no mês de agosto, acontece novamente um conjunto de jornadas seguidos sem a folga. Isso vai gerar o quê? Vai invalidar a jornada compensatória especial de 12 por 36 e nós vamos ganhar horas extras, sabe quando? A partir da 8ª hora. Então, as 12 horas praticadas em todos os dias do contrato, em todo o contrato, vão ser considerados. Veja que nesse mês foi respeitado ao 12 por 36, mas toda a jornada, toda ela vai ser invalidada e nós vamos ganhar hora extra após a 8ª hora, ou seja, a nossa ação ficaria um espetáculo. Então, o que eu gostaria da réplica, que vocês acabaram não atendendo, é esse demonstrativo, claro, visual, bem fácil compreensão, apontando essas imagens, tá bem? Acho que agora a gente pode pensar novamente na réplica, né, com outros olhos, porque o que vocês me apresentaram, como eu disse, ficou faltando essa explicação. Vamos falar com meu grande amigo, professor César, de Montevideo. Que tal, César? Como estás? Sí, buenas tardes, profesor Marcelo. Quería hacer un correctivo que no es César, que no sé hablar, es César mi nombre. Lo sinto, não tenho suficientes habilidades em espanhol. Realmente me desculpo. Muchas gracias, profesor. ¿En qué puedo ayudarlo? Me gostaria que eles contaram um pouco, meus alunos de Caxias do Sul, Universidade de Caxias do Sul, sobre o grande professor Américo Prado Rodrigues, especialmente sobre o princípio de primazia de la realidade. Os mesmos alunos sabem pouco ou nada sobre o princípio em questão. Bueno, muchas gracias por poder hablar del mestre Américo Prado Rodríguez, en especial a pedido de usted. Puedo traer que Américo Prado Rodríguez fue un gran abogado y escritor,
me parece que el mayor de las Américas, y también el que empezó a escribir sobre el hiposuficiente para protección del hipersuficiente. Entonces, la protección del empleado contra el jefe, que es empleador. Y nada más que el profesor Américo dijo de la primacia de la realidad, dijo que es toda la verdad que se pasa arriba de cualquier contrato formal. Entonces, lean ese libro, le va a expandir sus pensamientos en favor del derecho de trabajo. Ha dicho también, me olvidé de hablar, que el profesor Américo ya ha fallecido en 2008 y ha nacido en 1919 en Montevideo, Uruguay. Fue un gran escritor y un gran abogado. Muchas gracias y te agradezco, Marcelo Graciotin, desde ya de acá de Montevideo, por la capacidad de hablar, y te quedo muy placeroso por todo eso. Tá bem, combinamos vino Taná. ¿Dónde sugere, César? Sí, vamos a tomar un Taná. Podemos ir al mercado público a comer un pedazo de carne y después un alfajor juntamente con un buen vino Taná. Vení acá que el vino yo tengo y la carne también. Gracias, hein? Muchas gracias. Una buena tarde, chao, chao.